Oi pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai seguir, nosso estudo, começando com um capítulo em que a gente vai falar sobre células. E a gente vai ver que as células, se vocês tiverem a curiosidade de ler o capítulo de vocês, as células elas só foram descobertas, a existência de que todos os seres vivos são formados por células somente foi descoberto a partir do desenvolvimento do microscópio. Então esse ponto é um ponto chave dentro da biologia que marca o início da citologia. Citologia é o ramo das ciências que estuda as células. Com o avanço do desenvolvimento dos microscópios, puderam verificar a existência de que a confirmação dessa teoria de que todos os seres vivos são formados por células, mas também permitiu avançar ainda mais de que alguns seres eles eram formados por uma única célula e por isso eram chamados unicelulares. Alguns eram formados por mais de uma célula, várias células, como é o nosso caso, nós seres humanos, e nós somos chamados de pluricelulares ou multicelulares. Então, o marco da citologia foi o desenvolvimento do microscópio. Hoje em dia, e a partir das décadas mais recentes, os microscópios, a gente tem os microscópios eletrônicos que têm grandes aumentos e permitiram também a descoberta de outros componentes celulares que são as organelas. Então, até proximamente, na década de 90, finalzinho da década de 90, início da década na década de 90, mais ou menos, a gente já se tinha, o entendimento de que as células eram formadas por unidades menores, que são organelas. Organelas são componentes celulares menores ainda do que as células e que permite que essa célula sobreviva. Tá bom? Então é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. As células, os seres vivos, em relação ao número de células, eles podem ser classificados em unicelulares, que tem uma única célula, e pluricelulares ou multicelulares, que tem mais de uma célula, que é o nosso caso de nós seres humanos. Então vamos aos nossos estudos. Pessoal, então como eu falei, a gente vai iniciar nosso estudo sobre células. Eu resolvi fazer por aqui porque vai ter alguns componentes que são necessários você estar visualizando eles para vocês mais ou menos estar entendendo como que é o formato deles e distinguindo eles nas próximas aulas. Então vamos lá. Bom, como eu falei com vocês, todos os seres vivos vão ser formados por células. Nós, seres humanos, outros animais, as plantas, a gente vai ser formado por muitas células. Então, nós somos chamados de pluricelulares ou multicelulares. Porém, existem alguns seres, como bactérias e protozoários, que vocês vão estudar lá no ano que vem, que são formados por uma única célula e por isso eles são chamados de unicelulares, tá bom? Então, eles têm uma única célula. Por isso aqui, ó, uni, em ciência significa uma célula, unicelulares. Pluricelulares, plurivários, plural, só pensar assim, várias células, certo? Como eu falei também, a citologia é o ramo da ciência ou da biologia que vai estudar as células. Então, as pessoas que se interessam por esse grupo de estudos, eles vão para o ramo da citologia. Cito, célula, logia, estudo. Então, citologia, estudo da célula. E como eu falei já também, a célula só foi descoberta através do desenvolvimento dos microscópios. Inclusive, a maioria das organelas que a gente vai comentar hoje também só foi descobertas mais recentemente, graças ao desenvolvimento de microscópios mais bem apurados. Certinho? Então, vamos lá. Bom, então aqui só para te mostrarem para vocês, seres microscópicos como as bactérias,
elas são unicelulares. Já seres maiores que a gente consegue visualizar são pluricelulares, né? Como outros animais e nós seres humanos. Bom, de maneira geral, quais são as características, as partes que compõem a célula? Basicamente, em termos maiores, digamos assim, a célula vai ser constituída por três partes principais: a membrana, que envolve a célula, o citoplasma, que envolve isso tudo aqui que está dentro da célula, é um líquido, fica dentro da célula, e o núcleo, que é essa bola maior aqui lá dentro da célula. A gente vai ver que nem todas as células têm núcleo, e é o que a gente vai conversar na próxima aula. Mas, basicamente, imagine um ovo. A célula é formada, né, pela membrana, que é uma linhazinha que envolve a célula, pelo citoplasma, aquele líquido, digamos, a clara, e o núcleo, imagine a gema. Bom, a membrana plasmática, ela vai ter a função, ela vai envolver a célula, né? Então essa linhazinha em volta, e ela tem a função de permitir as trocas de substâncias de uma célula para outra, de uma célula por meio. Então ela vai permitir que entra e sai substâncias. Já o citoplasma, ele vai possuir um material gelatinoso, como se fosse uma gelatina, então não é líquido, é um líquido mais viscoso, é gelatinoso. E nesse líquido a gente vai ter as organelas incrustadas dentro dele, assim como o núcleo, e também vai ter água e sais minerais. O núcleo é o centro de controle da célula. É onde a gente vai ter o DNA. Gente, o núcleo é só essa bolinha aqui, tá? Esse negócio aqui em volta não é núcleo, depois a gente vai ver o nome disso. Bom, o núcleo, como eu falei, é o centro de controle da célula, como se fosse o cérebro da célula. É dentro dele que a gente encontra o DNA. E o DNA, durante a divisão celular, ele vai ter um formato, né, de filamentos que ele vai se abrir durante a divisão celular, que constitui o cromossomo. Então, cromossomos nada mais é que que o DNA filamentoso, ou seja, ele começa a se abrir durante a divisão celular. Mas o que eu tenho que saber disso? Que o núcleo, ele armazena o material genético da célula. Então, a função principal do núcleo é armazenar o material genético da célula. E é esse material genético que vai ser passado de pais para filho através dos genes. Então, dentro do DNA, a gente tem sequencinhas que são os chamados genes. E esses genes, então, são pedaços do DNA que são passados de pai para filho. Por isso que a gente tem características genéticas compartilhadas com os nossos pais. Bom, dentro da célula também, com o avanço dos microscópios, a gente conseguiu ver que existem pequenas partículas menores ainda do que a célula, que são as organelas. As organelas, elas vão ter diferentes funções, e aqui a gente tem esquemas de cada uma delas. A organela mais importante da célula, digamos assim, são as mitocôndrias. Elas têm esse formato de feijão, elas têm uma membrana externa igual a da célula, porém uma membrana interna toda cheia de zigue-zague. E é nessa organela que vai ocorrer a respiração celular. Como a gente viu, a nossa respiração é importante para gerar energia. E é dentro dessa mitocôndria das nossas células que vai ocorrer a geração de energia. Um outro compartimento ou uma outra organela celular é o vacúolo. Porém, o vacúolo, eles são maiores e característicos de células vegetais, tá, gente? A gente vai ver a diferença entre uma célula vegetal e uma animal. E esses vacúolos, eles armazenam água e sais minerais, proteínas, e está presente nas células vegetais. Ó, vocês podem ver aqui que as células vegetais têm esses grandes sacos de água, digamos assim, e sais minerais e proteínas. Bom, o cloroplasto também é uma outra organela que só está relacionada às células vegetais e é nele que ocorre a fotossíntese. Ele vai ser formado por essa membrana externa
e uma membrana interna que fica como se fosse várias moedinhas, uma em cima da outra, e que são chamados de tilacoides, tá bem? Uma outra organela que a gente tem é os ribossomos, que são essas bolinhas incrustadas aqui nessa estrutura que a gente vai ver depois, que é o retículo endoplasmático. O ribossomo nada mais é do que essas pequenas bolinhas aqui. É os ribossomos que fabricam todas as nossas proteínas, né? Então, ele é uma importante estrutura para a formação das nossas células de todos os seres vivos. São eles que produzem as nossas proteínas. Além do ribossomo, a gente tem também o retículo endoplasmático, que são esse monte de canais aqui, que tudo aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica, ó. Esses vários canais que ficam próximos ao núcleo são os ribossomos, o retículo endoplasmático, desculpa. E o retículo endoplasmático, ele vai ter, né, os ribossomos agrupados nas suas membranas, e ele vai ter também importância na formação das proteínas e principalmente na transportação, no transporte dessas proteínas. Então, o ribossomo ele vai ter a função de ajudar o ribossomo a produzir proteína e transportá-las para diferentes partes das células que precisam dessas proteínas. Depois a gente vai ter o complexo de Golgi. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático, são esses labirintos aqui. O complexo de Golgi são essas bolsas, é bem parecido com o retículo endoplasmático, só que ao invés de ser labirintos, risquinhos, são bolsas mesmo, uma em cima da outra. E o complexo de Golgi, ou também chamado antigamente de complexo Golgi, agora, né, Golgiense, ou também antigamente chamado de complexo de Golgi, ele vai armazenar e transportar proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático para fora da célula. Então, se alguma outra célula precisa de uma proteína e ela não está conseguindo produzir, vem de uma outra célula, graças a quem? Ao complexo Golgiense, certo? Bem, a partir do momento, então, do desenvolvimento da microscopia, se chegou à teoria celular. O que essa teoria ela vem trazendo para nós? Que todos os seres vivos, eles são formados por célula, como eu falei lá no início. Se você não tem célula, você não é um ser vivo, que é o que eles falam muito a respeito dos vírus. Então, existe uma discussão que o vírus não é um ser vivo, porque ele não tem célula. Ele infecta a célula dos outros para sobreviver. Bom, a célula é a menor unidade viva de todos os seres vivos e todas as atividades dos seres vivos precisam das propriedades das células. Então, tudo que os seres vivos realizam, respiração, reprodução, fotossíntese no caso das plantas, todas essas atividades que eles executam é graças à sua célula, né? Graças às suas células e essas organelas que compõem as células. E o mau funcionamento dessas células pode levar a problemas de saúde, como no caso dos seres humanos, né? Doenças nos organismos, tanto em nós seres humanos, como em outros seres também. As plantas podem ter doenças ocasionadas devido à alteração nas suas células. E uma outra coisa importantíssima da teoria celular é que uma célula só nasce, ela só surge de uma outra pré-existente, tá? Se não tiver célula, não tem mais célula. Então, uma célula depende da outra para sobreviver. E as células, elas surgem das outras por meio do processo de divisão. Por que a gente cresce? Exatamente por isso. Porque quando a gente é pequena, as nossas células começam a se multiplicar, então vai alongando os nossos órgãos, vai alongando o nosso tamanho. Se não fosse devido à divisão celular e à existência de células, a gente não cresceria. Qualquer alteração no processo de divisão celular, a gente tem um comprometimento, por exemplo, do nosso crescimento, certo? Então, todos os órgãos crescem graças à divisão celular. Porém, cada espécie ele vai ter um período em que a divisão celular ela é mais intensa do que em outro. Então, por exemplo, crianças, ela tem esses processos de divisão celular porque elas estão em fase de crescimento muito mais apurada, digamos assim, muito executada de forma mais fácil do que pessoas idosas. E por hoje é só. Então, tentam memorizar esses nomes das organelas, as funções delas, porque elas são muito importantes
mas a aula de hoje é apenas isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, infelizmente, esses nomes não sou eu que invento, a gente tem que estar estudando, né, pra gente estar relembrando. Então, a gente viu, né, pluricelulares, unicelulares e algumas organelas. Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, ribossomos, cloroplasto, vacúolo, então são organelas celulares. As partes principais de uma célula: membrana, citoplasma e núcleo. Então estudem, vejam as funções de cada parte, de cada organela, para a gente estar mais apuradinho, e qualquer dúvida na próxima aula a gente está conversando novamente sobre isso. Até lá!